Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Wood, sou analista CNPI. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma crítica ou até mesmo alguma sugestão, peço vocês comentarem aqui embaixo, assim como a gente vem pedindo em todos os vídeos, deixar seu joinha aí, seu like, para ajudar o nosso canal a crescer, se inscrever no nosso canal e também seguir nossa página no Instagram. Os links vão estar na descrição do vídeo. Hoje nós vamos fazer um vídeo da análise do resultado da Terra Santa, tá? Código de negociação LAND3, tá? Uma empresa pouco falada, tá? Mas é uma empresa do agronegócio, assim como outras empresas têm se beneficiado muito, né, do agronegócio, tem uma participação bem grande em relação ao PIB do Brasil, né, mais de 25%. Então, sem se estender muito, vamos lá. Vamos procurar aqui, ó, Terra Santa. Código de negociação LAND3, tá, pessoal? Para quem não conhece, LAND3. LAND3. Então, a gente vê aqui que Terra Santa, uma empresa aí que há pouco tempo, né, realizou a IPO, não é isso? Subiu bastante por conta desse boom aí de commodities, né? Praticamente dobrou o valor de mercado, mas a gente vê que ela tem uma capitalização de mercado até baixinha, né? 2,68 bi, dobrou, né? Era metade aqui, 1,3 mais ou menos. Mas é uma small cap, tá? Deixa eu ver quando que eles fizeram a IPO. Tá até falando aqui do resultado que saiu, daqui do primeiro tri, né? Aqui não tá falando muito bem não. Vamos ver no site da RI deles. O que fala mais ou menos da Terra Santa, né? Relações com investidores. Primeira empresa divulgação dos resultados, eles vão ter uma conf aqui, já tiveram, né? Teleconferência, divulgação de resultados foi hoje e teleconferência amanhã, né? Então aqui, tava até falando aqui, ó, fazenda estrategicamente localizada no estado de Mato Grosso, né? Falando aqui um pouquinho da empresa. Acho que tava passando aqui a imagem, né? Não sei, consegue voltar aqui? Deixa eu... Primeira empresa listada na B3 com fim exclusivamente imobiliário rural. Então tu vê que a empresa aí com foco em arrendamento, né, dos seus terrenos. A gente vê diferente, né? A Brasil Agro, por exemplo, uma empresa de altíssima qualidade, mas é uma empresa que não só compra terrenos, explora eles e revende, mas também produz alguns produtos agrícolas, né? O SLC também trabalha, mas é uma empresa de maior valor de mercado, né? Brasil Agro tem um valor de mercado bem baixinho também, né? Vamos ver aqui o título de comparação, mas a gente vê que são nichos diferentes, né? Ó, mais ou menos a mesma linha aí da Land 3, a Brasil Agro também tem só disso daqui, de capitalização de mercado, é o valor das propriedades da fazenda, até é curioso, né? E a Land 3 provavelmente também deve ter muitas propriedades, a gente vai olhar agora aí no RI, possivelmente por isso tem um valor de mercado até semelhante, né? Vamos abrir aqui o release, a gente dá uma olhada, ver o que tem de interessante aqui. Eu nunca analisei, tá? Terra Santa. Não sei se aqui falou do IPO, quando foi feito o IPO. Governança corporativa. Nossa história, vamos ver aqui nossa história. Isso que a gente pode ver aqui um pouquinho do IPO. Terra Santa é uma empresa de imobiliário rural listada na Bolsa de Valores, tem situações negociadas no novo mercado. Isso aqui já é um bom indicador, né? Novo mercado. O principal negócio da companhia é o arrendamento de fazendas, que eu falei, né? Então, possivelmente, ela poderia estar até arrendando para Brasil Agro, tá? Porque a Brasil Agro tem os arrendamentos, tá? No negócio dela, mesmo ela tendo que comprar propriedades e revendendo, ela também tem arrendamentos para a produção dos seus produtos agrícolas, né? Em todo o território nacional, oferecer pessoas físicas, para empresas e pessoas físicas. Esse novo negócio, a expectativa é atingir o faturamento de 100 milhões por ano, então a gente vê que é bem pequenininho, né? 100 milhões por ano. Terra Santa Propriedades tem 7 fazendas localizadas em diferentes municípios do Mato Grosso, sendo 5 delas arrendadas por 20 anos para SLC agrícola, então a gente já vê aqui que tem arrendamentos. Eu falei aí, nem tinha analisado a empresa, né? Que poderia ter arrendamento para Brasil Agro, mas tem arrendamento para SLC agrícola, que é uma das maiores, esse não for a maior, né? Do agronegócio. Quanto que é? Deixa eu ver o valor de mercado da SLC agrícola. Ó, valor de mercado 9 bi, né? Uma das maiores. Não é maior, não, porque se a gente for olhar, tem a São Martinho também. Fiz vídeo há pouco tempo. Uma empresa até muito interessante, ó. 11,91 bi, é maior, né? Que a SLC, né? Maior, né? São Martinho surpreendente, né? Uma empresa aí com foco mais em álcool aí, cana. Mas a SLC Agrícola é uma das mais fortes, né? A empresa conta com um time de inteligência de mercado, para o mapeamento de novas terras, áreas já produtivas com potencial de retorno favorável para os investidores, para a expansão do portfólio nos próximos anos. Então, assim, é uma empresa que, como tem que investir em propriedades, né, propriedades grandes, essas propriedades são caras, né?
acaba que esses projetos de retorno, essa TIR, né, taxa interna de retorno, é de longo prazo. Então é uma empresa que demora a dar um retorno, né, quando adquire uma propriedade e arrenda para outras, né. Por outro lado, assim como a gente vê aí fazendo uma analogia muito simplória, né, as empresas de transmissão, a Taesa, por exemplo, que tem essas linhas de transmissão alugadas para não sei quantos anos, reajustadas periodicamente pela inflação, chega a ser semelhante, né? Mas do ponto de vista do negócio, né? Tiver um arrendamento de 20 anos aqui. Surgiu a partir da Terra Santa Agro, né? Teve suas operações vendidas para a CLC Agrícola. A antiga companhia surgiu em 2006, que foi o resultado da incorporação de 3 empresas. Falar um pouquinho do histórico, né? Aqui não está falando do IPO não, da companhia. Eu acho que teve uma mudança aí, era uma outra empresa e depois mudou. Enfim, vamos lá no release de resultados da Terra Santa, para ver como é que tá aqui, a gente vê os portfólios, falando um pouquinho, né? E vamos ver aqui um pouquinho da mensagem da administração. As operações da Terra Santa compreendem a gestão de terras, em conjunto com as benfeitorias, galpões... Ih, cara, calma aí que ficou muito legal não. Galpões, alojamentos, armazéns, algodoeiras e outras acessões físicas exploradas mediante contrato de arrendamento operacional firmado com a arrendatária Terra Santa Agro. Então a Terra Santa Propriedades, então a gente vê que tem uma empresa aqui por baixo, né? Bem com a exploração de manejo florestal sustentável. O valor dos arrendamentos é recebido anualmente no último dia útil de abril e reconhecido linearmente no balanço no período de setembro a agosto. Então a gente vê aqui, fazendo uma outra analogia, eu já falei até essa analogia, né, de software as a service, né? Para quem não conhece muito bem, né, na área de TI, tem um vídeo até que eu fiz da TOTUS, né? Para mim, a melhor empresa de TI aqui, mais consistente aqui do Brasil, tá? Uma empresa sólida. Tem esse modelo, né, de recebimento, às vezes anual, né? Recebimento anual do fluxo de recebíveis. E aí entra como um passivo lá no balanço patrimonial, chamado de receita diferida, tá? Isso é muito vou abreviar aqui, porque eu estou escrevendo com o mouse, receita diferida. Muito conhecido no exterior. Tá? Então, quando a gente reconhece um ativo, por isso que se chama balanço patrimonial, a gente também tem que reconhecer um passivo. E por que entra como receita diferida, como se fosse um passivo? Porque você reconheceu uma receita, mas você ainda tem que prestar aquele serviço. Então, assim, uma analogia também bem simples, né? Como eu falei, igual da Taesa, na questão do transmissão, de reajustes aí por 20 anos, de arrendamento. Aqui também achei interessante, né? Recebimento anual, e aí depois ele só tem que reconhecer linearmente, né? Porque a empresa pode quebrar o contrato, tem uma série de raciocínios aí, né? Por trás dessa questão. Vamos descer aqui, vou dar uma olhada. Final de abril, a companhia recebeu um montante de 95 milhões, correspondente ao safra de 2021 e 2022. A safra do agronegócio é diferente, né? Vou falar um pouquinho mais. Primeiro semestre a companhia registrou uma receita líquida de 46 milhões, então a gente vê que a empresa tem muito a crescer ainda, né? Mas parece um nicho bem estável, né? Até para quem está procurando essa questão de Fiagro, né? Fiagro que abriu capital há pouco tempo, alguns Fiagros aí. A maioria focada em recebíveis, que não me agradam muito, tá? Sendo 43 milhões provenientes da apropriação de 6/12 da receita de arrendamento e 1,7 milhões da apropriação de adiantamento de arrendamento. 1,3 milhão referente à venda de madeira, fruto de manejo florestal, então a gente vê que eles exploram aí bem um pouquinho, e 133 mil fruto do aluguel de escritório também, bem pouquinho também. Os gastos incorridos no período totalizaram 27 milhões, sendo 16 milhões de despesas não recorrentes, em sua maioria originada na Terra Santa Agro, ou na estruturação que resultou na atual companhia, né? Porque, como eu falei, né, era uma companhia diferente, eu acho que não estava nem com capital aberto, teve um movimento esquisito aí. Depois a gente pode até pesquisar por alto aí como é que foi esse movimento, agora a gente está analisando os resultados. 8 milhões de despesas recorrentes, das quais 7,6 milhões referentes aos gastos gerais administrativos para a manutenção do negócio, e 448 mil estão diretamente à atividade de manejo florestal. 3,4 milhões referentes ao CPV, sendo que 2,9 milhões refere-se à depreciação e 500 mil ao ITR. Não sei exatamente o que é imposto, né? Imposto territorial rural, né? Deve ser. Com isso, a companhia registrou no período um EBITDA ajustado de não recorrente de 38 milhões. Então a gente viu aqui, depois a gente vai ver a DRE, os gastos de 27 milhões, mais 27 milhões. Esse daqui é o total, né? 27 milhões, sendo que teve uma receita de 46, né? Tem até um gasto elevadozinho, né? Um pouquinho aqui de gasto administrativo, 7 milhões, mais 3 milhões aqui de CPV.
8 despesas, mais ou menos aqui, 7 mais, vamos arredondar aí para 10. Qual foi o gasto mais pesado aqui? Depreciação a gente nem conta muito, né? Bom, enfim, depois a gente olha na DRE. Mas, assim, frente à receita, é um pouquinho pesado, né? Essa margem total. Mas aqui eles também estão juntando o CPV mais as despesas operacionais, né? Depois a gente vê na DRE. Resultado financeiro, 10 milhões negativo, sendo 5,3 milhões de juros, então tem um impactozinho, né? Mas a gente vê que o resultado da empresa aí é bem pequenininho, né? Aqui tá falando da dívida bruta, né? Dívida bruta da companhia em junho é de 21 milhões, bem pequenininho, contra 72 milhões em dezembro, então caiu, né, a dívida bruta da empresa. Não falou muito não, só falou um pouquinho da empresa. Aqui tô falando de alguns números consolidados, né? A gente vê que a receita aqui subiu muito, né? Mas aqui é completamente diferente, né? A gente vê aqui receita líquida de arrendamento que teve agora nesse segundo tri, não teve no ano passado, enquanto que de produtos lá teve e aqui não teve, né? Então, é o que eu falei, né? Uma empresa interessante, né? Um nicho aí que tende a ser mais consistente, mas ainda está se estabilizando, se consolidando no setor. Tem aqui essa avaliação do ativo biológico, então isso aqui é um impacto, não caixa, né, digamos assim, mas pode ser de algum produto, alguma coisa aí que a empresa pode perder. Aqui deu negativo no ano anterior. Aqui nos 6 meses, a gente vê que praticamente inverteu, né, receita de produtos de arrendamento, né, de um ano para o outro. Um ano compensou o outro. Fica até ruim, né, para comparação, né, cresceu um pouquinho, porque é um pouquinho instável ainda, a empresa ainda está se consolidando, né. CPV. CPV não é muito pesado não, cresceu um pouquinho, mas bem tranquilo, né. Então a empresa teria uma margem bruta bem interessante, né? Se a gente considerar aqui que está nesse valor aqui de 46 milhões, 40 milhões, né? Com CPV de 3, 3,5. Tá até falando, ó, margem bruta altíssima, né? 90, 92, 93%, bem forte mesmo. Agora aí vamos olhar lá no despesas operacionais, que pareceu que impactou um pouquinho, né? A gente vê que despesas operacionais, a geral administrativa saltou absurdamente de um ano para o outro. Daqui pode ser pontual por conta desse aumento aí, né, com arrendamento e tal, outras despesas operacionais também. Mas pressionou, certamente pressionou aqui a margem operacional da companhia. Vamos ver mais embaixo se eles discriminam. Não, aqui está falando do resultado financeiro já. Tem uma despesa com juros aí que impacta um pouquinho, né? Até mais do que. Mesmo ela tendo uma dívida controlada, né? Impacta um pouquinho. Então a gente vê que o lucro caiu muito, né? Por conta dessas despesas operacionais que saltaram. O lucro, o EBIT, né? Uma empresa teve um desconto aqui, dedução de imposto, então a gente vê que o lucro caiu um pouquinho. Mas aqui, esse EBIT aqui caiu mais por conta da elevação da despesa operacional, né? Porque a gente viu ali que a margem bruta é bem forte, né? Então a empresa se consolidando tem tudo para começar a dar um resultado bem interessante, tá? No futuro. Aqui o EBITDA, que é não contábil, né? EBITDA de maneira não contábil é que eles somam depreciação, somam resultado financeiro, tal. A gente vê que do ponto de vista do EBITDA ela teria crescido um pouquinho, né? De um ano para o outro. Lembrando que o EBITDA não contábil, depois a gente pode até olhar do ponto de vista da FCO. Endividamento bem tranquilo, assim, por mais que a empresa não tenha um resultado forte, então tem que ficar de olho. Eles amortizaram aqui um resultado principal, né, para reduzir esse impacto aí do resultado financeiro. Bem tranquilinho. E amortizaram do principal, né, principalmente. Comercialização de soja, então a gente tem um contrato aqui também, ó. Pelo contrato de arrendamento das terras da companhia com Terra Santa Água, controlada pela SLC Agrícola, a companhia tem a receber de agril de cada ano, valor correspondente a 17 sacas de soja. Então eles recebem um pouquinho aí também, né? A cada 3 anos, né? Renegociável a cada 3 anos, né? Renegociável o contrato, né? Eles recebem uma parte aí de outros produtos que pode impactar, por isso que em determinado momento tem receita ali de produto e no outro momento de arrendamento. Então a empresa ainda está se consolidando, mas é um nicho interessante, tá? Porque acaba sendo, pode ser que vire um reloginho no futuro, né? Então a gente vê que tem umas propriedades interessantes, né? Boa parte aqui para a SLC Agrícola.
uma parte que é pessoa física, outra para manejo florestal. Só que aqui você tem um risco, né, que está focado só em uma empresa, né, em uma pessoa física. Então a empresa tem que crescer ainda, expandir bastante. A avaliação das terras, isso aqui é interessante também, ó. Assim como o Brasil Agro, eu falei, né, valor de mercado das terras de 2,5 bi, que é basicamente o valor de mercado da empresa. Então a empresa acaba demonstrando que está um sinal aí de subavaliação, né? Como é que a empresa vale a mesma coisa que o valor de mercado das terras? Ela tem o valor das edificações e benfeitoria das propriedades, resultado em valor de mercado de 168 milhões, do escritório, né? Fazendo o valor de mercado total de propriedade de 2,7 bi. Quanto que está aqui o valor de mercado que eu tinha visto dela? Vamos ver. 2,68, né? Mais ou menos o valor de mercado da empresa. Aqui desempenho das ações, Cerrado Pregão, falando da empresa, né? Aqui não fala muito bem não. Vamos ver, aqui falando da participação, investimentos. Aqui embaixo é bom que já tem consolidado, né? Alguns números aqui da balanço patrimonial. Então a gente vê aqui que a empresa tem um caixa aqui de 25 milhões. Dá mais o título a receber, então vamos arredondar aí para 50 milhões, né? Mais ou menos. De longo prazo também, né? Poderia ser encarado também como parte do caixa, talvez. Títulos a receber. Aqui é o valor, propriedade para investimentos, né? 813 milhões, né? E o passivo, basicamente de longo prazo, né? 21 milhões de curto prazo, empréstimos. O endividamento dela é bem controlado. O problema é que esse lucro operacional dela ainda é bem baixinho e oscila muito, né? Muito volátil. E falando aqui da margem, será que tem a margem operacional? Não, não tem a margem operacional, só mostra o EBIT de novo, né? Que no ano passado o EBIT ficou negativo, né? Mesmo com essa margem alta, margem bruta alta, né? Na época aqui no trimestre, né? No trimestre tinha ficado muito ruim a margem bruta deles. No semestre que ficou boa. Então é muito volátil, né? Aqui não tem a margem, eles nem botam a margem operacional, né? A gente poderia calcular na mão aqui. Deixa eu ver aqui quanto que seria a margem operacional da empresa mais ou menos. Que a gente calcula, porque eles não quiseram dar mastigada aqui pra gente, né? Então mais ou menos 18, que foi com 46, né? Arredondando. Isso é uma margem operacional de 40%, quase, né? E no ano passado foi 30%, no ano passado foi excepcional, né? 73%, porque teve pouquíssimos custos, né? Então mesmo assim, né? Mesmo eles terem rodado aqui com lucro bem baixinho, né? Teve despesa financeira que pesou um pouquinho, mas a gente viu ali que amortizaram, o principal amortizaram os juros também. Impactou aqui no EBIT, né? E aí reduziu o lucro. E essa despesa geral administrativa aqui, eles tendem a controlar no longo prazo, aumentando também a sua... Aqui eles não botaram FCO não, porque deve ficar bem diferente. Acho que nem vale a pena também olhar os ITRs. Vou botar aqui para a tela. Mas, assim, uma empresa que é bastante promissora e tende a ter uma receita mais estável. Se ela conseguir alcançar mais clientes, né? Mais parceiros aí, se diversificar. Hoje está na mão de praticamente a SLC Agrícola em uma pessoa física. Adquirir novas propriedades, então ela tem que começar a girar mais, porque os contratos são de longo prazo. Um endividamento baixinho, controlado, só que ela não gera tanta receita. Mas a gente vê que as margens tendem a ser muito altas, né? Se ela controlar seu endividamento, de repente se ela emitir novas ações, ela consegue crescer, né? Ou quando baixar a taxa de juros, pegar um endividamento aí com taxa de juros baixinha. Eu acho que seria mais interessante, talvez, eles emitirem novas ações, comprarem propriedades e depois ir expandindo, né? Mas enfim, eu acho uma empresa promissora, mas ainda bem pequenininha e imatura. Não é a mesma coisa que o Brasil Agro, né? A gente falou que comparou ali um pouco com o Brasil Agro, né? Que também tem propriedades fazendo. A Brasil Agro já gera um fluxo de receita já há um bom tempo, uma governança bem interessante. A Land 3 não, a gente vê que ainda tem que se consolidar, mas promissora, porque foca em arrendamento, né? Em aluguéis. É semelhante aos Fiagros que a gente vê aí que tem o papel de fazer
fazer essa atividade, né, na bolsa, de surgir para fazer esse papel aí na bolsa. Então eu achei interessante a proposta deles, mas ainda tem que se consolidar no setor, tá? Pessoal, se tiverem alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, peço para vocês deixar no comentário aí embaixo, deixar seu joinha, se inscrever no nosso canal, que a gente precisa muito do apoio de vocês para continuar crescendo, e seguir a nossa página no Instagram. Os links vão estar na descrição do vídeo. Valeu? Forte abraço!